Nós vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã, no livro dos Juízes. Livro dos Juízes, capítulo 19. Nós vamos ler a palavra de Deus nesse capítulo. Juízes, capítulo 19. Por se tratar de uma leitura um pouco mais longa, nós faremos como de costume. Nós leremos os primeiros versículos nessa leitura inicial e os demais versículos nós leremos ao longo da exposição. Então nós faremos a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 10 e os versículos em diante nós leremos no decorrer da exposição e concluiremos assim o capítulo até o versículo 30. Juízes capítulo 19, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Escute com atenção, com fé, a palavra de Deus. Juízes capítulo 19, a leitura do versículo 1 até o versículo 10, nesse primeiro momento, assim diz a palavra de Deus. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa do seu pai, em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela, para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando o viu, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. Ao 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: fortalece-te com um bocado de pão e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. Então disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e se alegre o teu coração. Contudo, o homem levantou-se para partir, porém o seu sogro, instando com ele, fei-lo pernoitar ali. Madrugando ele ao 5º dia para partir, disse o pai da moça: fortalece-te e detende-vos até ao declinar do dia. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele, a sua concubina e o seu moço, e disse-lhe o seu sogro, o pai da moça: eis que já declina o dia, a tarde vem chegando, peço-te que passes aqui a noite. Vai-se o dia acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar e ide para a vossa casa. Porém o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu, e veio à altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os 2 jumentos albardados, como também a sua concubina. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós vamos até o Senhor em oração, pedindo para que Ele nos abençoe e nos dê graça para ouvirmos a sua voz nessa manhã. Vamos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, e te rendemos graças pela tua palavra que foi lida nessa manhã. Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra ela é capaz de falar conosco através de histórias, Senhor Deus, complexas, histórias difíceis de serem compreendidas e muitas vezes de serem engolidas por nós. A verdade, Senhor Deus, é que a tua palavra ela tem a maravilhosa capacidade de apresentar o nosso pecado e de apresentar a salvação para o nosso pecado através de histórias complexas e difíceis como essas de Juízes. Nós te pedimos que nessa manhã, ó Pai, o Senhor, nosso Deus, possa, por meio de tanto pecado lido aqui, possa falar ao nosso coração,
nos alertar a respeito da nossa condição e nos fazer, Senhor Deus, seguir até Cristo Jesus, para a salvação, para a santificação. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu gosto muito, dos filmes, do cinema, mas um dos gêneros que eu não gosto muito, que eu não sou muito fã, é o gênero do terror, os filmes de terror. Então, se alguém quiser nos convidar para assistir filmes, por favor, não convide para assistir filmes de terror, Mas existem muitas pessoas que gostam, Tem muitas pessoas que gostam desse tipo de filme. Aí eu creio que é porque esse tipo de filme mostra um pouco da realidade do pecado do homem, Mostra um pouco da realidade de quem nós somos. É verdade que tem muitos desses filmes que trabalham com o sobrenatural e aquelas coisas todas, e aí talvez seja mais o desejo pelo oculto que domine as pessoas que gostam desse tipo de filme. Mas existem filmes de terror que tratam muito mais da perversidade do homem, muito mais de como o homem pode chegar a praticar crueldades na circunstância devida, na circunstância correta. Não me entra na cabeça alguém ir para o cinema ou comprar um filme para ter medo, mas existe quem goste. E é interessante que essas histórias têm a capacidade de captar a nossa mente, porque elas mostram quem o homem é. E até em alguma medida elas são capazes de mostrar quem nós somos sem Cristo, quem nós somos sem Deus, quem nós somos sem a graça de Deus. O capítulo 19 de Juízes, para quem gosta de história de terror ou história que demonstra a nossa maldade, é um capítulo excelente. Nesse capítulo nós vemos até onde a maldade do homem pode chegar. Nós vemos até onde a crueldade humana pode chegar. E aqui nós não vamos tratar de um povo diferente, nós vamos falar de um povo que não conhece a Deus, ou um povo que adora deuses estranhos. Nós vamos falar de crueldade, de perversidade, de maldade, de malignidade no meio do povo de Deus, ou pelo menos no meio de um povo que diz ser o povo de Deus, que se chama pelo nome do Senhor. Hoje nós vamos ler uma das histórias mais aterrorizantes da palavra de Deus, da Bíblia como um todo. E se você gosta ou não desse tipo de gênero, eu espero que nessa manhã você possa ver nessa história como o ser humano sem Deus é terrível, mas como também em Cristo esse homem pode ter salvação. Como nós vimos ao longo dessas últimas semanas, o final de Juízes apresenta histórias que são o ápice da decadência espiritual do povo. Desde o início das nossas exposições nesse livro, nós temos visto que esse livro conta uma história de decadência espiritual da nação de Israel. E essa decadência foi acontecendo aos poucos, com as sequências dos juízes. Mas é justamente no final do livro que essa decadência chega ao seu ápice, ao seu pior momento. Porque agora nós não temos mais juízes. Sansão, o último juiz, que já não era essas coisas todas, morreu. E depois de Sansão, Deus não levantou mais nenhum outro juiz nesse livro. O que nos mostra o final do livro é um povo que agora não tem mais libertador, que continua nos seus pecados, que continua na sua iniquidade e que agora já nem demonstra mais arrependimento. O coração está tão endurecido que eles nem mais clamam por salvação, clamam por perdão, clamam por restauração. A frase que caracteriza esse final de Juízes é aquela que é repetida constantemente e que vai ser a última frase do livro. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Em outras palavras, a característica desses dias em Israel é que cada um fazia o que queria, cada um fazia o que achava melhor, cada um vivia da maneira que queria. Em outras palavras, ninguém seguia a palavra de Deus, os princípios de Deus. Não havia liderança em Israel, não havia rei em Israel. Eram dias sombrios, dias terríveis. E a herança da idolatria e do esquecimento de Deus vai ser visível nessa manhã, como já começou a ser nas últimas semanas, nas semanas anteriores. Agora nós temos um povo que está dominado pelo pecado, sem esperança de libertação e pior, sem desejo de libertação. Um povo que está feliz com seus pecados, endurecido nos seus pecados. Outro detalhe que a história de hoje nos dá, que as demais não trouxeram, é que a história de hoje, se você observar, não possui nomes nos seus personagens. É uma história que não dá nomes aos seus personagens. Todos eles serão conhecidos como a concubina, a mulher, o velho, o servo,
o levita, ninguém recebe nome nessa narrativa. Ninguém recebe nome nessa história. E há algumas possibilidades para explicar isso. A primeira delas, parece que o autor quer mostrar o estado de Israel como um todo. Em outras palavras, ele prefere não dar nomes aos seus personagens para que o povo de Deus possa ser identificado por essas figuras que não possuem nomes. Ou seja, ele não quer particularizar os personagens. Ele quer mostrar que esses personagens são apenas amostras do estado espiritual do povo de Deus, assim como um todo. Além disso, é possível que a falta de nome sirva também para enfatizar a desumanização dos personagens nessa narrativa. Os personagens são tão cruéis aqui que eles não são tratados nem como seres humanos, vamos dizer assim. Eles já não compartilham mais das características de um povo de Deus, de um povo que espelha a imagem e semelhança de Deus. A partir dessa história, irmãos, de Juízes capítulo 19, nós aprenderemos nessa manhã que quando nós somos dominados pelo pecado, nós nos tornamos pessoas insensatas e nós nos tornamos um povo perverso. Quando nós somos dominados pelo pecado, nós nos tornamos pessoas insensatas e um povo perverso. Nós veremos primeiro a primeira face dessa história, observando que o pecado nos faz pessoas insensatas. Veja, como nós já adiantamos, a terrível história do capítulo 19 começa aqui com uma questão de casal. E é interessante isso, porque a história do capítulo 19 vai dar início a uma guerra civil em Israel. E o resultado dessa guerra civil vai ser a quase destruição de uma tribo inteira, a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim vai ser praticamente destruída, mas tudo vai começar através de uma briga de casal, através de uma briga entre homem e mulher. Veja que nos primeiros versículos de 1 a 4, nós temos essa discussão, essa briga aqui descrita. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa do seu pai, em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo o seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa do seu pai. Este, quando o viu, saiu e alegre foi recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. O refrão mais uma vez é repetido, né? Naqueles dias não havia rei em Israel. E mais uma vez o refrão não está completo, né? Lembra que no capítulo 17, o autor fez no capítulo 18, ele fez essa mesma jogada, né? Ele só citou metade do lema. Naqueles dias não havia rei em Israel. Parece que ele quer que a gente complete o refrão, né? Ele quer que a gente complete. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Aqui nós temos mais uma vez a tônica da narrativa. A gente não deve esperar ações corretas aqui. A gente não deve esperar personagens sábios, personagens prudentes, personagens bondosos, personagens que seguem a lei de Deus. A tônica é: cada um fazia o que achava mais reto. Isso é muito importante para a interpretação dessa narrativa. Mais uma vez, outro detalhe, nós temos um levita na história. A história do capítulo 18 e 17 foi com um levita que se corrompeu por causa do dinheiro, que aceitou servir na casa de um e na casa de outro por causa de dinheiro. Agora nós temos mais uma vez um levita. E mais uma vez nós temos aqueles homens que eram escolhidos por Deus para ministrar adoração ao povo de Deus como personagens centrais de narrativas que mostram o pecado do povo. Os levitas eram responsáveis por ensinar o povo, eram responsáveis pela organização da adoração, a organização do tabernáculo, dos sacrifícios, dos instrumentos musicais e das outras tantas coisas que envolviam a adoração em Israel. E mais uma vez é um levita o personagem dessa narrativa. Em outras palavras, o autor está nos dizendo que os líderes de Israel, até mesmo os líderes espirituais de Israel, estão corrompidos, estão manchados pelo pecado.
eles já não se importam com a palavra de Deus. Uma demonstração disso é que, assim como o levita que nós vimos primeiro, esse segundo levita já não mora nas 48 cidades que foram dadas à tribo de Levi. Nós lembramos disso nas últimas semanas. Todas as tribos de Israel receberam um pedaço de terra para cuidarem, para plantarem, para criarem seus animais. A única tribo que não recebeu um pedaço de terra foi a tribo de Levi. Por quê? Porque o trabalho da tribo de Levi não era plantar, colher e assim por diante. O trabalho da tribo de Levi era cuidar da adoração. Enquanto as demais tribos plantavam, colhiam, cuidavam dos seus animais, a tribo de Levi deveria cuidar da adoração. E por causa disso, eles receberam cidades para morar, e as demais tribos sustentavam a tribo de Levi para que ela pudesse se dedicar somente ao serviço do culto, da adoração a Deus. Mas agora, pela segunda vez, nós vemos um levita que não está no território que foi dado a ele. Nós temos um levita que está por aí, na região montanhosa de Efraim, não está onde deveria, não está servindo a Deus em Siló, no lugar da adoração a Deus naqueles dias. Ele não está no tabernáculo, ele está peregrinando pela região montanhosa de Efraim. Isso é mais uma vez um indício de corrupção na vida do levita. E aqui nós vamos ver que essa corrupção continua, porque primeiro, ele não está nas suas cidades, cumprindo o seu dever, mas ele também está, essa depravação também continua ao mostrar que ele também não estava cumprindo o seu dever em termos familiares. Ele não estava cumprindo o seu dever religioso, seu dever espiritual, mas ele também não estava cumprindo o seu dever familiar. Observe que ele tinha uma concubina, e o problema que acontece é entre ele e a sua concubina. Isso é um critério, isso é um detalhe muito importante, irmãos, porque as concubinas não eram esposas, vamos dizer assim, propriamente ditas. Elas eram mulheres, vamos dizer assim, uma esposa de segunda categoria, vamos dizer assim, de uma classe menor. Elas possuíam os mesmos deveres de esposa, elas viviam como esposa, porém, elas não tinham os mesmos direitos de esposa. Pelo contrário, elas eram tratadas como servas, quase que como uma propriedade do homem, não é? Então, elas não eram esposas que tinham direitos quase que iguais aos homens, né, naquela sociedade, mas elas tinham direitos muito menores e ao mesmo tempo tinham os deveres de esposa. E esse homem tinha uma concubina, e isso é um importante indício do estado espiritual desse levita, porque em nenhum momento Deus prescreveu que a relação entre o homem e a mulher deveria se dar por meio do concubinato, né? Ou seja, o homem não deveria tomar para si concubinas. O que a palavra de Deus nos ensina claramente é que o homem deve se casar com uma única mulher e ela deve ser a sua esposa, ambos criados à imagem e semelhança de Deus, ambos com direitos e deveres e com papéis distintos dentro do casamento. Mas esse não era o relacionamento que esse homem tinha. A concubina não era a sua esposa, pelo contrário, ao longo da narrativa nós vamos perceber que ele a trata como a sua propriedade, como algo que ele possui, não como a sua esposa de fato. Além disso, o fato dela ser a sua concubina dá a entender que ele era casado também. Em outras palavras, ao que tudo indica, ele não tinha só a concubina, ele tinha a sua esposa e tinha essa concubina se não tivesse mais concubinas. Afinal de contas, esse era o procedimento recorrente. Um homem se casava e depois que ele era casado, então ele tomava concubinas para si. Esse homem levita é mais uma demonstração do estado espiritual de Israel. Alguém que deveria guiar o povo de Deus em adoração, não está cumprindo o seu dever, não está no tabernáculo, pelo contrário, tem uma família desestruturada, uma família contrária aos padrões de Deus. Esse homem vive uma vida de depravação moral, depravação espiritual. Ele é mais um símbolo de Israel. E é interessante que o autor nos diz que a confusão toda começou porque a concubina se aborreceu com ele. E é interessante que talvez a versão que você tenha em mãos diz que ela foi infiel. Algumas traduções dizem que ela foi infiel, outras dizem que ela que ela se irritou. É interessante, irmãos, que essas duas traduções são possíveis. O verbo no texto original cabe tanto a ideia de que ela foi infiel
E tanto a ideia que ela se irritou com ele, que ela se chateou com ele. Não está errado nenhuma das duas traduções. Pelo contexto, me parece fazer mais sentido a ideia de que ela se irritou, que ela brigou, que ela se aborreceu com ele e que ela o abandonou. Por quê? Porque se uma mulher que adulterava já era punida severamente, quanto mais uma concubina que adulterasse. Certamente, se essa mulher tivesse adulterado, ela não teria sido recebida pelo seu pai em casa, ao que tudo indica, e além disso, a punição deveria ter sido bem mais séria do que foi simplesmente a volta dela para a casa do seu pai. O que é mais provável que tenha acontecido aqui é o que a nossa tradução, a Revista Atualizada, coloca. Eles brigaram, ela se aborreceu, e então ela decidiu fugir ou voltar para a casa do seu pai. Então, depois de um período de 4 meses, ele, o levita, vai atrás dela buscando algum tipo de reconciliação. Nós não sabemos porque ele esperou 4 meses, talvez ele tentou continuar a vida sem ela, enfim, e sentiu a necessidade de ter novamente a sua concubina. Nós não sabemos o que aconteceu. O que nós sabemos é que depois de 4 meses ele vai atrás dela novamente. E o texto nos diz que ele vai para falar ao seu coração. E aqui nós não devemos pensar em termos muito românticos aqui, na ideia de falar ao coração. Essa frase, falar ao coração, dá a ideia de convencer alguém, de persuadir alguém a voltar. Então, não é tanto algo romântico, mas é muito mais parecido com um convencimento. Ele está tentando convencer a sua concubina a voltar para casa. E aqui, irmãos, a ideia de que ele foi falar ao coração dela mostra que, bem provavelmente, ele foi a causa da separação, ele foi a causa do problema, não é? Ele deve ter causado a briga, causado a chateação, ela foi embora e então ele foi atrás dela, buscando reconciliação. Os irmãos que são casados, que têm relacionamento, sabem muito bem como é isso, né? Então, ele foi atrás da mulher porque havia brigado com ela, certamente devia ter feito alguma coisa que ela não se agradou, e então ele foi atrás e quando vai, ele encontra ela na casa do pai, ele entra, ele se aloja na casa do pai, o sogro recebe ele com muita alegria, e então nós temos o primeiro objetivo que foi alcançado. Ele encontra a mulher, ele convence a mulher ao voltar. Na verdade, algo importante aqui, que nós vamos perceber desde agora. Em nenhum momento a mulher é dito que a mulher foi convencida. A partir de agora, essa mulher, essa concubina, não vai ter mais ação nenhuma na narrativa. A partir de agora, essa mulher vai ser completamente passiva em tudo o que vai acontecer. A única atitude descrita dessa mulher é o fato dela ter saído da casa desse homem para se abrigar na casa do seu pai. Fora isso, ela é inteiramente passiva. Isso não me parece ser por acaso. Isso parece mostrar 2 coisas a respeito dessa mulher. Primeiro, que de fato ela era tratada como uma propriedade e que não importava muito a sua vontade. Segundo, parece mostrar que essa mulher era inocente em tudo aquilo que aconteceu. Ela não tem culpa alguma do que vai acontecer daqui em diante. Veja, um problema parece ter sido resolvido e até agora parece ser só uma briga de casal. Mas agora outro problema começa a surgir e até agora parece ser só um problema familiar mesmo. O sogro não quer deixar eles voltarem, né? Então veja que a partir dos versículos 5 até o versículo 10, nós temos quase que um exagero da parte do sogro na hospedagem do seu genro, né, e da sua filha ali. Depois de garantir 3 dias de festas, eles passaram 3 dias comendo, bebendo, se alegrando, o sogro insiste para que eles fiquem ainda mais tempo. O convite do sogro era acompanhado pela frase dita ao seu genro: alegre-se o teu coração. Em outras palavras, faça o que for bom, faça aquilo que for agradável a você. E a insistência deu certo por um tempo. Eles passam 3 dias, depois eles decidem passar o 4º dia, mas no fim das contas a insistência uma hora iria parar de funcionar. E isso aconteceu na tarde do 5º dia. E nesse momento o sogro insiste para que eles ficassem mais uma noite e fossem só pela manhã, mas o levita decide partir mesmo no fim da tarde do 5º dia, com a concubina, com seu servo e com seus 2 jumentos, com seus animais. Essa vai ser uma decisão que vai mudar toda a história deles. Alguns detalhes, irmãos, devem ser observados nesse período de estadia aqui. O primeiro deles é o que eu já falei: o texto não diz que a concubina foi convencida a voltar. Pelo contrário, o texto se detém em dizer que
o genro e o sogro festejaram e eles resolveram a volta da mulher. Nós não sabemos exatamente, irmãos, que tipo de marido era esse levita. O que a narrativa vai nos mostrar é que certamente ele não era um bom marido e que a decisão da concubina sair da casa dele ou fugir da casa dele parece ter tido um bom motivo. Seja qual for, não é dito que ela desejou voltar, não é dito que ela foi convencida a voltar. O que é dito é que ele e o pai decidiram a volta dela. Tem algo que não está cheirando muito bem nessa narrativa e as coisas vão ficar cada vez piores. Parece aquele filme de suspense, né? Que o filme vai dando alguns detalhes, alguns risos, algumas palavras estranhas e a gente vai tentando pegar o que está acontecendo. É mais ou menos isso. Algo estranho, né? Ela ficou calada a partir de agora, ela não fala mais nada, é o pai, é o marido que decidem tudo por ela. Será que ela queria mesmo voltar? Enfim, é possível que o seu pai tenha decidido, na verdade é o provável que isso tenha acontecido, e logo depois então nós vemos que o pior ainda não havia acontecido. Esses detalhes nos mostram o bastante para percebermos que não vem coisa boa por aí. A conduta do levita, o seu relacionamento com a concubina, os seus festejos na casa do sogro são indícios do estado espiritual desse homem, que é uma amostra do estado espiritual de Israel. Não é um homem comprometido com a palavra de Deus, não é um homem comprometido com o casamento descrito por Deus, não é um homem comprometido com os valores de Deus. E essa mulher, infelizmente, se tornou propriedade desse homem pela sua estrutura, pela estrutura da sociedade naqueles dias e também pelas suas escolhas. O que nós vemos, irmãos, é que o texto nos mostra que sem Deus nós nos tornamos pessoas insensatas. É isso que esse levita é. E essa insensatez desse homem vai nos mostrar consequências ainda mais perversas. Para sair da casa do sogro o mais rápido possível, ele toma uma decisão insensata. Ele decide viajar no fim da tarde. Ele decide viajar durante a noite. E é justamente essa decisão que vai mudar o rumo da sua vida e da vida dessa mulher. Nós vamos perceber que o pecado nos torna pessoas insensatas, mas a partir de agora, a partir do versículo 11, nós veremos que o pecado nos torna também um povo perverso. Veja que no versículo 10, nós já somos informados que o levita decide viajar no fim da tarde do quinto dia. E ele partiu então. Isso é importante, irmãos. Parece mais um filme de suspense aqui também. Enquanto está dia, nada demais acontece. Mas à medida que anoitece, as coisas começam a ficar sombrias. E é justamente o que vai acontecer aqui. Esse homem decide viajar no fim da tarde, comete uma decisão errada, uma escolha errada, e então a noite vai chegar, e com a noite vai chegar os seus perigos. Veja que a partir do versículo 11 nós lemos o seguinte, Juízes 19, 11. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se adiantado o declinar-se do dia, disse o moço ao seu senhor: caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus e passemos ali a noite. Porém o seu senhor lhe disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Disse mais o seu moço: caminha e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhe pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. A noite está chegando, e os perigos da noite também vêm com ela. Sabendo disso, sabendo do perigo de viajar à noite, naquele período da história, o levita decide parar em alguma das cidades. E ele recebe um conselho do seu servo. O seu servo diz: vamos parar aqui nessa cidade, na cidade de Jebus, onde os jebuseus estão, e aqui nós vamos procurar uma hospedagem, um lugar para ficarmos. Mas o levita tem uma atitude que aparenta ser uma atitude sábia. Ele diz: não, nós não conhecemos esse povo não nos conhece, esse não é o povo de Deus. Vamos caminhar mais um pouco e nós vamos ficar alojados num povo que seja o povo de Deus, que nos conheça, que me respeite por ser levita e que eu também conheça eles e que eles conheçam o Senhor. Uma atitude aparentemente sábia, razoável aqui.
Mas a ironia da história é justamente mostrar que essa foi a decisão errada. Que ao decidir não se alojar entre os jebuseus para evitar um perigo, o levita encontra justamente um perigo que ele não esperava. A grande ironia da história é que o povo de Israel, chamado pelo nome de Deus, vai ser caracterizada por um povo que é ainda pior do que os povos que estavam ao redor. A ideia do levita é: nós não vamos nos hospedar na cidade dos jebuseus, porque esse é um povo que não teme a Deus. O problema é que o povo de Deus está no estado espiritual pior do que os cananeus, pior do que os jebuseus. A melhor escolha teria sido se alojar com quem não era do povo de Deus. Essa é a grande ironia da história. Veja que eles caminharam, eles vão até o anoitecer e eles finalmente conseguem chegar em uma das cidades que eles queriam, a cidade de Gibeá, que pertence à tribo de Benjamim. E naquela cidade eles procuram um lugar para se hospedar. Só que é justamente nessa cidade que eles começam a perceber a maldade dos benjamitas. E eles não encontram lugar para se hospedar. Veja a partir do versículo 15. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Eis que ao anoitecer, vinha do seu trabalho no campo um homem velho. Era este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém, os habitantes do lugar eram benjamitas. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade este viajante e lhe perguntou: para onde vais e de onde vens? Ele lhe respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para os longes da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Ainda há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma falta. Então disse o velho: paz seja contigo. Tudo quanto te vier a faltar, fique a meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. Levou-o para casa e deu pasto aos jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. A história continua. A noite chegou, eles chegaram também a Gibeá, e lá eles procuram um lugar para descansar, para passar a noite, para se hospedar. Mas o que nós percebemos é que não há hospitalidade nessa cidade. Ninguém o ajuda, nem mesmo ele sendo levita, ninguém o ajuda. E ele é obrigado a ir para a praça da cidade, porque não havia ninguém que o recebesse em casa para passar a noite. Estranho, não é? Esse era o povo de Deus. Esse era o povo de Deus que deveria ser hospitaleiro. A hospitalidade, desde o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, é tratado como uma das características dos servos de Deus. Inclusive, é dito que os presbíteros da igreja precisam ser homens hospitaleiros. O povo de Deus precisava ser hospitaleiro, ainda mais com um levita, com um homem que cuidava da vida espiritual de toda a nação. Enfim, é pecado de todo lado. Tanto o levita fazendo escolhas erradas, quanto o povo de Deus mostrando que não tem piedade nenhuma, nem mesmo para receber um servo de Deus na sua própria casa. Se eles cogitaram receber hospedagem de um outro povo, teoricamente não seria mais fácil receber a hospedagem do povo de Israel? Não. Infelizmente, naqueles dias não. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Enquanto a gente vê que ele tem dificuldades de sair da casa do seu sogro devido à hospitalidade exagerada do seu sogro, ele agora não tem nem mesmo onde ficar, porque ninguém quer abrigá-lo. Como nos diz o Daniel Bloch, né, a última frase do versículo 15 teria sido chocante em qualquer lugar do Oriente Antigo, mas é especialmente chocante em Israel. A desintegração social infectou o povo de Deus, o próprio coração do povo de Deus. Ouvir a respeito de viajantes que não tiveram hospedagem seria algo terrível em qualquer povo naquela época.
ainda mais no meio do povo de Deus. Se nós imaginássemos um pastor colega, um pastor presbiteriano vindo a Palmeira e pedindo hospedagem e tendo que dormir na praça porque não houve ninguém que o hospedasse, nós já ficaríamos assustados. Quanto mais nesses dias onde um levita de Deus estava numa cidade de Israel e ninguém o hospedou, ele precisou dormir na praça, pelo menos por um período. É então que a história mais uma vez nos mostra a maldade do povo de Deus através de um contraste. A história traz um homem idoso, um homem velho, para mostrar como o povo de Deus era perverso. Esse homem velho veio depois do seu dia de trabalho, certamente cansado. Ele vê a situação do levita, dessa mulher, da concubina, do seu servo, e se compadece. E então ele acolhe eles em casa. Mas o texto faz questão de nos dizer que esse homem não era de Benjamim. O texto faz questão de dizer que ele era da região montanhosa de Efraim, não era de Gibeá e não era benjamita. Ou seja, o texto faz questão de dizer, olha, a única bondade que o levita e que a concubina receberam nessa cidade não foi de alguém da cidade, foi de alguém de fora. O texto está fazendo questão de mostrar que os benjamitas eram perversos. Ele está dizendo, o único fio de bondade que eles encontraram nessa cidade foi justamente de alguém que não pertencia a essa cidade. Esse detalhe serve para mostrar o estado espiritual do povo de Deus. E se nós olhássemos mais detalhes, a coisa vai ficando cada vez mais feia. Se nós olharmos os diálogos que acontecem aqui, nós percebemos a perversidade do povo. Observe que o primeiro detalhe importante da conversa entre o levita e o velho é que o levita disse que estava voltando para a casa do Senhor, para a casa de Deus. E aqui, irmãos, isso é no mínimo estranho. Porque em nenhum outro momento o texto nos diz que ele tinha esse propósito. Inclusive, algumas versões antigas nos dizem que ele queria voltar para a casa dele. Em outras palavras, irmãos, é possível que sim, ele tenha dito que queria voltar para a casa do Senhor. Mas se ele disse isso, o mais provável é que ele estivesse tentando enganar ou tentando contar uma história bonita para que o velho se apiedasse dele, tivesse misericórdia dele, né? Afinal de contas, ele encontrou um levita que disse, olha, o meu desejo era voltar para a casa do Senhor e servir o Senhor, e então ele se compadecesse e trouxesse ele para casa. A verdade não era essa. O levita não tinha planos de voltar para a casa do Senhor, ele não estava voltando para a casa do Senhor, ao que tudo indica, ele estava voltando para a casa dele. Ele foi atrás da concubina dele, ele estava servindo a ele, não servindo ao Senhor. O segundo detalhe é que o levita não pede nada ao velho, além do que se abrigar, além do teto para se abrigar, né? Ele diz, olha, eu tenho pasto, eu tenho comida, eu tenho tudo que eu preciso, não preciso de mais nada. E tudo isso nos faz perceber a bondade desse homem, a bondade do velho. Porque o homem idoso, ele diz, não, mesmo que você já tenha tudo, guarde para a viagem, eu vou lhe dar pastos para os animais, eu vou lhe dar comida, bebida. E ele acolhe com muita gentileza esses dois homens, né, e a concubina. E os versículos, então, irmãos, que se seguem, nos mostram a crueldade de Benjamim no seu ápice. Até agora nós temos apenas sinais, apenas detalhes que nos fazem perceber que algo ruim está para acontecer. Mas a partir do versículo 22, nós percebemos algo grave, terrível acontecendo. Enquanto eles se alegravam na casa do velho, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo à porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo, traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. Aqui, irmãos, veja, o homem finalmente encontra abrigo, o homem finalmente encontra a sua casa, uma casa para ficar, melhor dizendo. O velho o abriga em casa, com a sua concubina, com o seu servo, com os seus animais. Mas enquanto eles bebiam e comiam e se alegravam com aquela hospedagem, homens da cidade batem na porta do velho, pedindo para que ele lhe desse o homem, o levita, para que ele fosse abusado, em outras palavras, para que eles tivessem relações sexuais com eles. É exatamente isso que o texto está nos dizendo. A intenção desses homens, dos homens da cidade, era ter relações sexuais com o levita. Em outras palavras, era abusá-lo, né? Estuprá-lo.
E aqui, irmãos, nós percebemos como o texto de Juízes, de forma proposital, faz uma conexão com aquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 19. Em Gênesis capítulo 19, os irmãos vão lembrar da história de Ló, de como Ló estava em Sodoma e de como Ló recebeu a visita de anjos, de seres celestiais. E enquanto esses anjos estavam na casa de Ló, os homens da cidade de Sodoma pediram que eles fossem soltos para que eles pudessem abusar deles. Isso não parece ser por acaso, irmãos. Na soberania de Deus, os fatos se repetem. Na soberania de Deus, o autor de Juízes registra os fatos de forma semelhante, para nos mostrar que o povo de Deus estava se tornando cada vez pior. Em outras palavras, o povo de Deus havia se tornado semelhante a Sodoma. O detalhe da narrativa nos mostrando como eles agiram de forma igual ao povo de Sodoma naqueles dias, é para nos mostrar que o povo de Deus chegou a um abismo espiritual tão terrível, a uma decadência tão terrível em termos morais, que eles agora são semelhantes a Sodoma e Gomorra. Os fatos narrados nos mostram mais uma vez que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. E se isso já não fosse terrível o suficiente, a narrativa continua essa história terrível através de mais crueldade. Veja a partir do versículo 23. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade, porém a este homem não façais semelhante loucura. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem onde estava o seu senhor, e ali ficou até que o dia se fez claro. O filme de terror está avançando, né? A história de crueldade está avançando, e agora a gente vê a magnitude da perversidade dos homens maus daquela cidade. Diante da ameaça dos homens maus da cidade, a solução encontrada pelo anfitrião é mais uma demonstração da deteriorização dos valores morais em Israel. O texto nos diz que eles eram filhos de Belial, os homens que pediam para abusar do homem. E aqui essa frase, filhos de Belial, é uma frase que é difícil de traduzir porque a gente não sabe exatamente a sua origem, enfim, mas o que nós sabemos é que ela é utilizada para falar de homens perversos, para falar de homens sem valor, homens ímpios, homens maus. E esses homens maus estavam batendo na casa do velho, e a solução que ele teve, o que veio à cabeça dele foi: eu vou lhe dar a minha filha, que é virgem, e vou lhe dar a concubina, mas não pegue esse homem, não tome esse homem, não tome o levita. E aqui, irmãos, essa decisão, irmãos, é algo inimaginável. A escolha desse homem de entregar a sua própria filha no lugar de um homem que ele não conhecia é algo que é difícil de entender. A escolha dele de entregar a concubina no lugar do homem também é algo difícil de compreender. Algo inimaginável está acontecendo aqui. E é justamente nesse momento nós precisamos lembrar o lema dessa passagem: não havia rei em Israel, cada um fazia aquilo que julgava mais adequado. Eram os homens de Belial, os homens perversos e maus, querendo cometer uma atrocidade como essa, de estuprar alguém. E era o anfitrião tentando fazer o melhor que ele podia fazer, oferecendo opções loucas, opções terríveis, opções tão perversas como a que ele ofereceu. Claramente, irmãos, a atitude de todos nessa narrativa aqui está
equivocada. E talvez isso seja o sufocante desses capítulos finais de Juízes. Normalmente nas histórias bíblicas nós vemos personagens agindo de forma equivocada, cometendo pecados, mas outros que estão agindo de forma justa e correta, e há um alívio, e você percebe muito bem o caminho bom e o caminho mau. Mas aqui não há caminho bom. Todo mundo faz algo errado, todo mundo diz algo errado, todo mundo toma a decisão errada, todo mundo age de forma insensata. Não há ninguém agindo de forma correta aqui. E esse é o aspecto mais sufocante dessa passagem. Talvez o único inocente nessa narrativa toda fosse a própria concubina, mas ela não tem voz nenhuma, ela não tem escolha nenhuma, ela não tem a possibilidade de tomar decisão nenhuma. É sufocante, irmãos. Os homens da cidade são maus, o anfitrião toma decisões más, e finalmente o levita, o marido daquela mulher, vai tomar outra decisão má, talvez a pior de todas. O próprio levita decide entregar a sua concubina na mão daqueles homens. O que aconteceu é que a concubina foi entregue a um terrível destino. Ela passou a noite inteira sendo abusada pelos homens, sem que ninguém pudesse ajudar. E duas coisas nós devemos observar aqui. Primeiro, o fato dela ter sido abusada por aqueles homens, que dá a ideia que era uma multidão, a noite inteira, numa cidade de Israel, sem que ninguém a socorresse. A lei de Deus, a lei que foi dada por Moisés ao povo de Israel, diz que se uma mulher fosse atacada por um homem e ela gritasse, ela deveria ser socorrida, e além disso ela seria considerada inocente. E não é difícil imaginar que a concubina sim gritou, mas não houve ninguém que a socorresse. Não houve ninguém que pudesse visitar a sua agonia, que pudesse salvá-la. Pelo contrário, talvez por indiferença, talvez por medo, talvez por consentimento, os demais habitantes de Gibeá não fizeram absolutamente nada para salvar essa mulher. Algo também que nos assusta é que o levita, que tinha um relacionamento com esta mulher, que era o marido dessa mulher, fica calado em toda a cena. Ele não protesta dizendo: não, a minha mulher não vai ser entregue, não, ela não vai ser entregue, não, eu vou no lugar dela, não. Em nenhum momento ele fala nada, pelo contrário, há um claro consentimento dele. E aqui nós lembramos, irmãos, que o status de uma concubina não era o status de uma esposa, mas era o status de uma propriedade. E se no começo você até imaginou que esse homem poderia gostar dessa mulher por ter ido na casa do sogro atrás dela, você começa a perceber que ele, na verdade, nunca a amou de fato. Pelo contrário, o que ele demonstra é ter tratado a própria mulher como um objeto. No momento da angústia, no momento da agonia, no momento do perigo, no momento da aflição, ele entrega a sua mulher para ser abusada. E ela sofre terrivelmente nas mãos daqueles homens. O autor de Juízes faz questão de não registrar nenhum protesto, nenhuma oposição, nada. Ao que parece, para se livrar, o levita entrega a sua mulher, entrega a sua concubina. O dia amanhece, a mulher está na porta, e veja o que acontece a partir do versículo 27. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu a porta da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: levanta-te, vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para sua casa. Chegando à casa, tomou de um cutelo, de uma faca, enfim, e pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes, e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Depois de todo o sofrimento, irmãos, que essa mulher passou, as atitudes frias e perversas do seu marido impressionam. Primeiro,
é que ele parece ter dormido durante a noite. De alguma maneira, ele parece ter dormido. O texto nos diz que ele se levantou apenas pela manhã. Se ele não dormiu, pelo menos ele estava deitado, porque o texto nos diz que ele se levantou. De alguma maneira ele se deitou, ou até dormiu, naquele dia em que a sua concubina estava sendo massacrada por diversos homens. E quando ela finalmente chega na sua porta, quando amanhece o dia que ele se levanta e vai abrir a porta, e ao invés de cuidar da sua concubina, ao invés de tratá-la com amor, com carinho, que seria o mínimo que ele poderia fazer, as palavras que ele diz levanta, nós vamos embora. Devido aos sofrimentos inimagináveis dela, ela estava tão fraca que ela não conseguia responder. Ele então coloca ela no seu jumento e vai para casa. E o texto nos diz que ele então cortou a concubina em 12 pedaços e enviou para os limites de Israel. Você percebe um detalhe interessante? O texto faz questão de não nos dizer que ela estava morta. Parece que o texto faz questão de deixar esse suspense para nós. Parece que o texto faz questão de nos deixar como naqueles filmes que nós não sabemos o que de fato aconteceu. O texto não diz que ela estava morta. O texto nos diz que ela apenas não respondeu. E aí fica a grande pergunta: será que ela não respondeu porque já não tinha vida? Ou será que ela não respondeu somente porque não tinha mais forças e ele decidiu matá-la de vez? O texto não nos diz, fica para nós imaginarmos, mas o que nós sabemos é que, seja como for, tenha sido a morte dela naquele dia ou somente depois, quando chegou em casa, ela teve um terrível fim. De forma que os israelitas, quando sabem da história, eles dizem: nunca se viu algo igual desde que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Quando nós somos, irmãos, dominados pelo pecado, nós podemos, na verdade, nós nos tornamos um povo perverso. O que nós temos, irmãos, aqui é uma narrativa onde nós não temos esperança, não é? Em nenhum momento da narrativa é apresentado esperança para nós. Pelo contrário, o que nós vemos é pecado de todo lado. É o levita perverso, é o homem que hospeda insensato, são os homens da cidade chamados de homens de Belial. Não há esperança nessa narrativa. Essa narrativa é a expressão mais nítida e clara do nível de perversidade ao qual o povo de Deus chegou naqueles dias. Isso é um retrato isso é um retrato perfeito das atrocidades que a natureza humana pode cometer se ela não tiver o Senhor. Se o Senhor, em sua graça, não nos preservar. E o que nós devemos então, irmãos, fazer diante de uma passagem tão difícil como essa? Tão difícil de ser lida como essa? Eu creio que algumas orientações devem nos guiar na leitura de passagens como essa. A primeira delas é que essas passagens devem nos fazer chorar e lamentar pelo pecado do homem. Nós devemos nos entristecer de fato pelo que aconteceu aqui. Nós devemos chorar pelo que aconteceu aqui. Nós devemos lamentar pelas atrocidades que nós vemos aqui. E nós devemos chorar e lamentar, irmãos, porque isso é um retrato do nosso coração. Isso é um retrato do nosso pecado. Isso é um retrato de quem nós somos. Sim, graças ao Senhor você não chegou a esse nível de pecado. Mas sem a graça de Deus, todos nós podemos cometer loucuras e atrocidades. Todos nós podemos cometer perversidades se Deus não nos guardar. Por isso nós precisamos lamentar e chorar pelo pecado, inclusive pelo pecado que há em nós. Além disso, essas passagens devem nos fazer reconhecer o pecado que há em nós, que, embora não tenha chegado às últimas consequências, é perverso e é terrível. Nós devemos lembrar que nós somos pecadores. E a nossa tendência ao ler passagens como essa é nos colocar num púlpito ou num patamar superior, num degrau acima e dizer: como esses homens são perversos, eu não sou assim. Mas essas passagens nos convidam a refletir que nós somos assim, se nós não tivermos
a graça de Deus. Sem a graça de Deus, sem o favor de Deus, o coração do homem pode chegar às últimas consequências para conquistar o que deseja. Não é à toa que nós conhecemos pessoas que aparentemente são pessoas honestas, são pessoas que não têm uma reputação que se possa criticar, e nós descobrimos que elas fizeram grandes atrocidades. Porque se nós não guardarmos o nosso coração, se o Senhor não guardar o nosso coração, nós podemos cair em graves pecados, em perversos pecados. Por último, essa passagem deve nos lembrar, irmãos, que nós devemos seguir até o Senhor Jesus Cristo em busca de perdão e de salvação. Nós somos pecadores como esses homens. Nós somos pecadores como esses personagens aqui. E por isso nós precisamos buscar perdão, graça e salvação do Senhor. A palavra de Deus nos diz que não há nenhum sequer que faça o bem. E a partir dessa verdade nós devemos nos dirigir até o Senhor Jesus Cristo como o único que é justo, que se entregou por nós pecadores e que deu a sua vida por nós pecadores perversos. Diante dos pecados desse mundo, diante da história de terror que nós lemos nessa manhã de Juízes, nós precisamos urgentemente ser conduzidos a Cristo, em busca de perdão, em busca de graça, em busca de salvação e em busca de santificação, para que a cada dia nós não sejamos conhecidos como o povo de Israel era aqui, um povo que se chamava pelo nome de Deus, mas que vivia de forma contrária à vontade de Deus. Nós carregamos o nome do Senhor e por isso nós precisamos buscar a santidade e a pureza do Senhor. Diante de histórias de terror como essa, nós precisamos voltar para o Senhor Jesus Cristo, para aquele que nos salva dos nossos pecados, não só pelo perdão, mas também pela santificação. Vamos orar a Ele nesse momento? Vamos rogar ao Senhor pela sua graça, pelo seu perdão. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra, que possui histórias tão terríveis, Senhor Deus, que com tanta clareza, nitidez, nos mostram a crueldade do homem, a crueldade que o homem é capaz de executar. Nós te pedimos, Deus, que essas histórias, ó Pai, sirvam para nos aproximar do Senhor, em arrependimento, em confissão de pecados, para que em Cristo Jesus tenhamos a certeza do perdão, somente em Cristo. Nos ajuda, Senhor Deus, a não nos confiarmos em nossa justiça, mas confiarmos no Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, para que como povo que é chamado pelo Teu nome, nós sejamos conhecidos pela nossa piedade, não pela nossa maldade. E que esse mundo, ó Deus, possa testemunhar em nós a bondade, a benignidade, a paciência, a paz, a alegria que vem do Senhor. Para que diante desse mundo perverso, pecador e mau, nós possamos brilhar como luzeiros nesse mundo, mostrando a bondade do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, no nome dele. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé nesse momento, vamos cantar